sexta-feira, né, tia Isa? É Todo verdade. mundo, como é que tá em casa? Nós também, aqui a tia Isa, depois de um São João, bem animado, só que em casa. Estão cansados, né, de brincar, de se divertir com a família. Eu vi os vídeos, viu? Muita gente dançando, todo mundo arrumado, ó, nota 10, viu? Muito bem. Estão de parabéns. As tias aqui querem agradecer a vocês. A participação foi muito bom. Os que fizeram a receita, né? Eu vi lá vocês fazendo. É muito bom esse momento em família, né? Fazer as coisas junto, assim, os pais ensinando, participando. É muito importante isso para vocês. Acredito que vocês vão guardar para sempre na memória. Eu ficar até com água na boca das receitas Das que postaram. cocadas, e fora as cocadas teve outras receitas, Foi né? bolo, não foi canjica. Bolo, canjica, muito bem. É isso mesmo. São João é isso, essa mistura de cultura, de coisas diferentes, de comida, de dança, né? De música. E aí nós ainda estamos no clima de São João, né? Até porque não acabou. Nós ainda temos o São Pedro que vem por aí. Isso. Que é uma data que a gente sempre comemora em casa mesmo, porque ela não é uma data como o São João, que é feriado. como feriado. Não Não é um feriado, mas ela é comemorada por nós, né? Pernambucanos, nordestinos. Né? Ela é comemorada e se acende fogueira também. No dia de São Pedro, que é dia 28. Se comemora um dia antes, né? O dia mesmo é dia 29 e a gente comemora dia 28. E aí, nós vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, agradecendo a Deus por nossas festividades, que foi tudo tão bom, né? Tão bonito, graças a Deus, e em paz. Nós vamos iniciar a nossa aulinha de hoje fazendo a nossa oração diária, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Isso aí, gente. E aí nós vamos primeiro começar perguntando qual é a data de hoje. Isso. Né? Qual é a data de hoje? Vão lá no calendáriozinho que vocês fizeram e marca a data de hoje, tá certo? O mês de junho já está acabando, né? Tá chegando ao finzinho. Ele só vai até o dia 30, tá certo? Então, hoje é sexta-feira, mas qual é a data de hoje? Marca aí no calendário de vocês, tá certo? Isso. E aí nós vamos para a nossa aula de hoje, que é no nosso livro, vai ser no livro de Geografia, tá certo? Na página 38, eu só quero dizer 58, é 38. E nós vamos falar sobre a nossa moradia, os tipos de moradia, por que existem as moradias, o que são e como elas são construídas. E para que servem também, tá certo? E aí, nós vamos escutar, antes de iniciar o nosso assunto, escutar um poema, que está na página 38 também, depois vocês podem acompanhar, que fala sobre moradia. Gente, tem que ter onde morar, um canto, um quarto, uma cama, para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. Então, esse é um poema de Roseane Murray, certo? Chama Casas, esse poema. E aí, esse poema, ele fala sobre a importância da casa, né? De onde a gente tem um lugar, para morar.
né? Para poder descansar, para poder nos proteger da chuva, do sol, do calor, do frio. Então, a nossa casa, ela serve para isso. E ela foi construída para isso também. Retrata bem os dias que a gente, o dia a dia da gente, a gente precisa de uma cama, a gente precisa de um lar, né? Pra ficar. Isso. E aí, para que vocês reflitam sobre os tipos de moradia e sobre para que serve, né, a nossa casa, para nos proteger, nós vamos pensar naquelas pessoas e agradecer todos os dias a Deus por ter o nosso lar, né, a nossa casa. Por quê? Por quê, tia? Porque tem pessoas, vocês sabiam que tem pessoas que não têm onde morar, não têm uma casa, ou tem uma casa improvisada, feita com papelão, né? Tem pessoas que moram debaixo de viadutos, de pontes. É verdade. Aqui na nossa cidade não é muito frequente a gente ver isso, né? A realidade é um pouquinho diferente, graças a Deus, né? Ainda tem alguns casos, mas são poucos, de pessoas que moram na rua. Mas em cidades grandes, vocês podem até já ter visto ou observado várias crianças na rua, famílias, né? Pessoas idosas que não têm realmente onde viver e moram embaixo da ponte, certo? Com casas improvisadas, feitas de papelão, ou muitas vezes nem feita de papelão, muitas vezes dorme no chão, no frio, em cima de um papelão. Então, vamos agradecer todos os dias, porque vocês têm o lar de vocês têm um lugarzinho todos os dias para se deitar, uma cama boa para dormir, um cobertor bom e cheirosinho para dormir, né? Para se cobrir, se aquecer do frio, principalmente nesse tempo agora que está muito frio à noite. E vocês sabiam que acontece muito nas cidades grandes, as pessoas que moram na rua, muitas delas acabam morrendo por conta do frio. Então, vamos agradecer todos os dias a Deus por isso, tá certo? Por vocês terem o lugarzinho de vocês, onde vocês moram. E aí, o texto que está aqui no livro, ele diz bem assim: infelizmente, nem sempre isso acontece. Muitas pessoas ainda vivem nas ruas, sem moradia, e com isso, um direito do cidadão não é respeitado. Então, esse cidadão que mora na rua, ele não tem como sobreviver e acaba indo morar na rua. Não tem como pagar um aluguel, não tem como... às vezes a família, né, não aceita por outras situações. E aí acabam indo morar na rua. Então, o direito dessa pessoa está sendo desrespeitado. Ele está vivendo em uma situação precária de sofrimento, né? E aí nós vamos observar mais a seguir como se chama as moradias. Na página 39. As moradias, elas são construções que as pessoas ocupam para viver e se proteger do frio, do calor, das chuvas. As famílias, elas devem ter um lugar para viver. A este lugar, nós damos o nome de lar ou residência, ou nossa casa, né? Então, tem esses sinônimos, tá certo? Então, o lugar onde nós moramos, nós chamamos de lar ou residências. Aqui eu tenho uma residência, ó, certo? Minha casa. Tem uma casa aqui, ela representa a maioria das casas. Só que a diferença é que essa daqui, ela é feita de madeira. Então, ela poderia representar a casa de madeira. Porque a casa, vocês vão ver que ela tem umas diferentes formas de construções. Elas são feitas de diferentes materiais, tá certo? Só que não é para essa aula de hoje. Agora, nós vamos falar somente dos tipos. E aí, a tia Carol, ela vai mostrar um pouquinho aqui a vocês, tá certo? Os tipos de moradias. Ó, nós temos a oca. A oca, gente. Eu acho que eles sabem, né, tia Isa? Quem são as famílias que vivem em uma oca? Vocês sabem? São os índios, os indígenas.
Então, bem antes dos portugueses chegarem aqui no nosso país, já existiam os índios e eles já tinham um lugar para viver. Ó, eles já, mesmo na floresta, eles construíram um lugar para se abrigar do frio, do calor, como a tia já falou. Essa aqui é a moradia deles, não deixa de ser uma casa, né, tia Isa? Isso. E essa casa, ela abriga toda a família. Isso. Né? Porque as famílias dos indígenas, eles são grandes, são famílias com um número de pessoas muito grande. Não é como as de hoje, tá certo? Como as nossas, por exemplo. Na minha casa eu tenho 4 pessoas morando. Na oca do índio, são várias pessoas ali, certo? E aí nós temos a casa de taipa ou pau a pique. Que lá no sítio do meu avô tem uma dessa, tu acredita? Isso. As pessoas na zona rural tinham muito dessa moradia. E ainda tem, viu? Tem. E ainda tem. Tem muitos sítios por aqui que ainda existem as casinhas assim, ó. São as casas de taipa. E ele diz que é muito segura, que essas casinhas, elas aguentam muita chuva, né? Ela pode ser vista no campo. Ela é feita de ripas de madeira ou varas cruzadas com barro. Então, ela é uma casa mais simples e o material também dela é um material barato, porque é um material retirado da natureza, tá certo? Então, não é necessário comprar esse barro e nem a madeira. Por isso mesmo que a maioria das pessoas que moravam nos sítios não tinha condições de fazer casas com tijolos, nem com madeira, porque são materiais caros. Nem cimento. Né? Nem utilizar o cimento. E aí utilizavam o barro, que era encontrado na própria natureza deles lá, onde viviam. E a madeira também, que era retirada também daquela localidade, da comunidade onde moravam. Tá certo? Nós temos a casa de palafita, que é esta casinha aí, ó. É a moradia feita de madeira erguida no chão sobre estacas fincadas nas beiras dos rios ou dos lugares alagados. Então, essas casas, elas são tipos de moradias específicas da região norte, tá certo? Da região do Amazonas, Manaus, certo? Por quê? Lá tem uma facilidade muito grande de inundações dos rios, né? Então, as casas elas são feitas dentro da própria água do rio, certo? E aí nós temos a casa, o iglu. Vocês sabem o que é um iglu? Olha só, o iglu é quem vive nas regiões geladas que constrói casas de gelos. As casas de gelos, elas são chamadas de iglu. Diferente, né, o nome? Diferente e até também pela região lá. Muito frio. É muito frio, então eles constroem de gelo, a casa de gelo, tá bom? Então, para vocês estão notando aí a diferença, né, dos materiais utilizados, as né? diferentes moradias que existem, e vocês vão já também aí prestando atenção nos materiais, porque depois, mais na frente, a gente também vai precisar dessas informações. Isso. E aí nós temos mais duas aqui, que são os prédios de apartamentos. Então, pessoas que moram em apartamentos. Então, moram nos prédios, né? São chamados de prédios. Abriga muita residência, né? Essa daqui não é apenas uma só pessoa, uma só família que mora aqui. São várias famílias, cada andar né? desses apartamentos existem várias famílias. Em cada andar, 5 ou 4 famílias moram. É outro tipo de moradia. Feito de blocos, de concretos, de tijolo, barro, areia, cimentos e outros materiais. E aí nós vamos para o último não, né? Tem outros, só que vocês vão pesquisar depois. Casa de alvenaria, que são as casas onde
mais frequente na nossa região. É. São esses tipos de casa aqui. E o que é casa de alvenaria? São feitas de tijolos, de barro ou de bloco de concreto, areia, cimento e outros materiais. Pode ser casa térrea, feita térrea ou mais de um andar. Pode ser só assim como a minha, que é só no térreo, né? Eu não tenho casa primeiro andar. Então, quando tem uma casa em cima da outra, nós chamamos de primeiro andar, tá certo? E assim por diante. E aí, a nossa atividade sobre os tipos de moradia vai ser a seguinte. Vocês vão pegar os livrinhos de vocês, que vocês têm em casa para recorte. Vocês vão pesquisar, tá certo? Pode ser livro ou pode ser revista. Diferentes tipos de moradias. E aí vocês vão recortar dos livros e usar uma folha de papel ofício, certo? E aí vocês vão colar esses tipos de moradia e colocar o nomezinho de cada um abaixo da imagem, certo? Por exemplo, eu tenho aqui, só que essa daqui tá grande, não precisa ser a imagem grande, vai ser uma imagem menor, certo? E aí você vai colar a imagem na folha de papel ofício. Então, encontrou um tipo de moradia, você coloca na folha de papel ofício e coloca o nome do tipo de moradia que é, tá certo? E aí tem uma outra moradia que eu não falei aqui, porque eu não tinha impressa a imagem, que é a moradia chamada barraco, certo? Então, vocês vão tentar encontrar uma imagem que represente esse tipo de moradia, que represente o barraco, tá certo? E aí, uma das atividades é essa, simples, né? E prática, vocês vão encontrar nos livros antigos de vocês ou dos pais. E vão fazer a página 40, 41 e 42, certo? Então, da página 40 até a 42, as atividades referente